Hoje começamos uma pequena série, como se fosse na televisão, uma minissérie sobre os vilões da normalidade. Jesus e os vilões da normalidade. De alguma maneira, nesses 4 próximos domingos, eu quero que nós comecemos a entender que existe uma normalidade, existe uma cultura, que se nós não estivermos atentos, essa cultura nos engole, ela nos influencia e ela nos domina. Por isso eu chamo ela de essa cultura de vilões. São vilões que atingem o nosso coração, atingem o nosso pensamento e fazem com que nós comecemos a imitar a conduta que não deveríamos imitar. Quando eu penso em normalidade, eu lembro do texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que se você faz há muito tempo que você vem na igreja, você já sabe como é esse versículo. Romanos 12, de 1 a 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conhecemos esse versículo, mas de tanto que nós conhecemos esse versículo, a gente já acha que a gente já conhece, mas a gente não pratica, a gente não entende. Hoje, com uma introdução para que nós comecemos a fazer um exercício para entendermos que essa normalidade, ela está presente, ela nos influencia e nós estamos nos moldando. Eu escolhi o mesmo versículo numa versão contemporânea chamada A Mensagem. Olha só como fica esse texto quando você lê ele de uma maneira diferente, quando ele diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, Paulo dizendo à igreja: quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana, o dormir, o comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão moldados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Nós precisamos entender isso, entender que se nós não pararmos para refletir que o cristianismo, ele é uma batalha mental, ele é uma batalha que não pode ser de uma maneira vivida só com emoções à flor da pele. Um cristianismo não é só uma coisa que eu procuro para encher o meu coração e me tornar alguém emocionalmente seguro. Mas existe um cristianismo que precisa ser vivido dia a dia e refletido e pensado em como as práticas que estão lá fora podem de alguma maneira me influenciar e como eu viro o jogo, como eu faço uma contracultura e a partir da minha vida em Cristo Jesus influenciar o meu cotidiano, influenciar a minha vida, o meu espaço de trabalho, a minha academia, influenciando a minha vizinhança. O fato é que hoje, 21 séculos depois de Cristo, parece que a gente está muito mais conformado do que deveríamos estar. Nós estamos muito mais assim, como Paulo fala lá aos romanos, dizendo assim, aquela igreja romana: cuidado para vocês não se parecerem como os pagãos do Império Romano. Parece que hoje nós também estamos vivendo assim também, muito parecidos. Que diferença tem as nossas vidas com as vidas das pessoas que estão lá fora? É só aquilo que eu falo da boca para fora? Ou será que as pessoas estão vendo em mim diferença, uma vida diferente, uma postura diferente, valores diferentes, costumes diferentes? Existem muitos vilões que trabalham em pró de manter essa normalidade funcionando. E esses vilões, muitas vezes invisíveis, eles vão aos pouquinhos nos dominando.
e nos tornando pessoas diferentes daquilo que Deus chamou-nos para ser. O primeiro vilão que eu gostaria de apresentar, e se tivermos oportunidade, nós vamos repetir essa série apresentando outros vilões, mas hoje eu queria falar um pouco sobre um vilão chamado ativismo. Quando eu falo desse vilão chamado ativismo, esse vilão, ele prega, ele ensina que a vida tem que ser cheia de ação, a vida tem que ser cheia de atividades. Por quê? Porque a sua identidade, ela estará ligada àquilo que você faz. A sua identidade estará ligada àquilo que você faz. E é interessante como isso é comum nas nossas vidas. Conforme eu hoje estava até conversando com meu filho, ele estava perguntando para mim sobre o que é esse ativismo. E aí eu respondi para ele assim, mesmo querendo que ele aceitasse a minha primeira resposta. Filho, quando nós dizemos que é mais importante o que eu sou, o que eu faço, do que aquilo que eu sou. Aí ele falou, mas como assim, pai? Aí eu tive que parar e explicar. Eu não queria que ele fizesse essa pergunta. Mas a pergunta que ele fez para mim diz o seguinte, é o seguinte: Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo. Todos nós temos um nome, temos uma identidade. Nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. Agora, eu aceito isso até que eu sou criança, até que eu sou pré-adolescente, mas a partir da minha adolescência, eu começo a querer colocar alguma coisa a mais nessa minha identidade. Hoje, os nossos adolescentes e essa juventude tem uma pressão, inclusive que eles precisam escolher a faculdade, escolher uma universidade, escolher uma profissão, porque aquilo que eles vão fazer será uma identidade extremamente forte e que pode, de alguma maneira, determinar a vida deles. Não está errado em fazer com que eles encontrem essa identidade na sua profissão, mas parece que nós ultrapassamos os limites do bom senso a ponto de que nós adultos, nós muitas vezes pouco nos apresentamos a partir de quem nós somos em Jesus Cristo, mas nós estamos sempre prontos a nos apresentar com aquilo que nós fazemos. Eu sou o Fábio, eu sou um advogado. Eu sou fulano, eu sou um engenheiro civil. E as nossas conversas com as pessoas, volta e meia, acabam caindo naquilo que as pessoas fazem. Porque parece que aquilo que eu faço traz um status mais importante do que aquilo que eu sou. E o ativismo, ele vai pregar exatamente isso. Uma das características desse ativismo, Tiago, um dos irmãos de Jesus, vai escrever na sua carta, e abre a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago não foi um dos apóstolos aqui de Jesus. Tiago foi um dos irmãos de Jesus por parte de Maria e José. Tiago não entendeu quem era Jesus até que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Mas a conversão de Tiago foi tão tremenda que ele se tornou o maior líder da comunidade cristã que existia em Jerusalém, a ponto de Tiago ser conhecido como o bispo de Jerusalém. E Tiago escreve à igreja, essa igreja primitiva, que parecia uma igreja que também estava, já naquele momento, também sendo influenciado por esse ativismo. Então nós vamos ver lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, o seguinte comentário que Tiago faz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago começa a olhar para a própria igreja em Jerusalém e ele começa a perceber uma igreja extremamente ativista. Uma igreja que ficava planejando fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. E não necessariamente coisas dentro da igreja, mas a vida cotidiana era cheia de coisas para se fazer. Era uma agenda cheia de tarefas. E Tiago, aqui, a partir desses versículos, nós podemos perceber ali essas características. E no versículo 13, nós vamos ver que ele diz: ouçam agora, vocês que dizem, ou hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ou seja, toda vez que eu assumo a minha identidade dizendo que eu faço alguma coisa, eu estou sendo dominado pelo ativismo. Quando eu me identifico dizendo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, e amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, e você vai ver que eu faço isso, que eu faço aquilo, toda vez que nós caímos nessa armadilha, eu estou sendo dominado pelo ativismo. Eu preciso entender que essa é uma característica maligna. O próprio texto diz lá, pensem nisso. Toda vanglória como essa é maligna. Não vem de Deus. Nós de manhã estamos aprendendo que um dos papéis que o Espírito Santo tem é de nos ensinar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E com isso, esse Espírito Santo, ele nos presenteia com dons. Dons que quando nós os exercemos, quando nós usamos ele em nossas atividades, a pessoa que sai glorificada não sou eu, mas é Jesus. E o que acontece quando eu sou dominado pelo ativismo é que, de certa maneira, eu abro mão de ser usado pelo Espírito Santo e coloco sobre todas as coisas os meus próprios talentos, as minhas habilidades naturais, e eu me engrandeço, declarando tudo aquilo que eu sou capaz de fazer, porque naturalmente eu ganhei essas habilidades. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo ativistas. Uma outra característica do ativismo é que eu nunca faço o suficiente. E o versículo 14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 16, ele diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Ou seja, quando eu construo uma fama, eu construo uma identidade em cima daquilo que eu faço, eu caio numa armadilha que eu preciso sempre fazer, porque o dia que eu parar de fazer, eu não sou nada. O dia que eu paro de fazer aquilo que me identifica, eu me torno uma pessoa inútil. Isso acontece muitas vezes com aqueles dos nossos irmãos que inclusive estão aqui, que quando se aposentam, trabalham 40, 35 anos, 50 anos fazendo a mesma coisa, e de repente decidem não fazer mais. E aí dizem que vão descansar. Mas se a pessoa construiu uma história toda fazendo, ela não sabe descansar, ela não sabe ser, porque ela precisa continuar fazendo. Ela enche o seu coração com atividades, e isso está errado. Mas também, o próprio apóstolo Tiago, ele também tem uma dica para nós de como nós derrotarmos esse vilão do ativismo.
E uma das maneiras que nós podemos fazer isso, Tiago vai nos apontar através de uma ação responsiva. O versículo 15 diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que significa isso? Uma ação responsiva. Que as minhas atividades, aquilo que eu faço, está, na verdade, sendo uma resposta ao que Deus deseja da minha vida. Eu não faço algo para me identificar, para eu sair famoso, para que as pessoas batam palmas para mim, para que o meu nome seja engrandecido, mas tudo que eu faço como uma resposta a um chamado de Deus para a minha vida. Isso nós chamamos então de uma ação responsiva, como ele diz ali no versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos. O problema é que nós nunca sabemos o que Deus quer. Porque na verdade a gente faz, dá errado, aí a gente vai para Deus. Nós não buscamos Deus, a sua presença. Nós não planejamos aquilo que queremos fazer com Deus e depois executamos. Nós executamos, quebramos a cara, depois a gente volta para Deus. E algumas pessoas são tão obstinadas naquilo que elas fazem, porque elas fazem 10, 20, 30, 50 anos, no fim da vida, quando não tem mais forças para fazer mais nada, é que muitos já no leito de morte, percebem que tudo aquilo que elas fizeram, não vale nada, não responde, não dá segurança para o que virá na eternidade. Jesus tinha sempre um conflito muito grande com os religiosos, porque os religiosos também, de alguma maneira, queriam o tempo todo dizer que estavam fazendo alguma coisa, para ganhar alguma coisa. E a resposta que Jesus dava o tempo todo é assim: façam, mas primeiro, amem a Deus. Eu não vou amar o meu irmão, eu não vou fazer nada se primeiro eu não tiver um amor a Deus. E essa ideia, como é que eu consigo então essa ação responsiva? Essa ação responsiva, ela só acontece através de uma oração responsiva. O que isso significa? Significa que eu preciso ter tempo com Deus. Quanto mais cheia eu tiver a minha agenda de atividades, mais é necessário eu ter tempo com Deus. Parece uma coisa, um paradoxo. Como, Fábio, eu vou conseguir colocar mais uma coisa na minha agenda? O fato é que todos nós deveríamos começar as nossas atividades, todo o nosso planejamento, tudo que nós queremos fazer, construir, edificar, planejar, fazer, seja o verbo que você quiser usar, mas deveria ser algo que primeiro começou na presença de Deus. Tem um livro que eu tenho lido com uma certa frequência, assim, em alguns trechos, é o livro de Neemias. Neemias é conhecido como aquele líder que voltou para Israel. Ele estava no exílio, ele volta para Israel para reconstruir as muralhas. Mas a gente acaba, como somos ativistas, nós destacamos Neemias como aquele que reconstruiu as muralhas, como aquele que fez alguma coisa. Mas se você ler a história de Neemias, você vai perceber que Neemias passou momentos intensos em jejum e oração, buscando entender o que ele precisava fazer. E quando ele entende o que ele precisa fazer, ele não só está convicto e ele vai fazer, como ele também está seguro de responder às pessoas que serão contra ele. Tem um momento na história de Neemias, logo nos primeiros capítulos, em que ele anuncia: olha, eu estou aqui porque o imperador me concedeu o benefício de reconstruir as portas e as muralhas da cidade de Jerusalém. E diz que tem 2 cidadãos lá que dizem: que é isso, quem é você para fazer isso? E Neemias
tem uma palavra corajosa que ele diz assim: eu vou fazer o que eu tenho para fazer em nome de Deus. Vocês não têm nada e vocês não serão capazes de fazer nada para me impedir. A vida, a história de vocês não diz nada perto daquilo que eu sei que Deus mandou eu fazer. Agora, para alguém falar isso com tanta coragem, ele precisa ter um tempo muito sério com Deus. Ele precisa estar muito seguro daquilo que Deus mandou ele fazer. Porque literalmente Neemias põe a cara para bater, ele faz uma aposta: eu quero ver se vocês serão capazes de me impedir. E Neemias não era nenhum CEO, não era nenhum cara que fez Harvard, MIT, tinha gestão em novos projetos, recursos humanos. Neemias era um copeiro. Neemias era um copeiro. E na nossa sociedade, copeiro não vale nada. E não foi em cima do conhecimento que ele tinha na copa que Neemias foi reconstruir as muralhas. Neemias foi porque ele tinha convicção do chamado que Deus tinha dado a ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer, porque ele sabia quem ele era em Deus. E eu preciso entender isso, que eu preciso saber quem eu sou em Jesus para fazer as coisas, senão eu vou fazer coisas que vão ficar. Quanto eu tenho gasto no meu tempo fazendo coisas que não são aquilo que Deus deseja que eu faça? Quantas coisas eu tenho feito hoje que tem sido, de alguma maneira, um desejo meu de acumular bens, coisas, riquezas? Quem está vindo aqui de quarta-feira à noite no nosso culto de oração, eu também tenho trazido aqui as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E nós passamos agora pelo capítulo 6 de Mateus, quando ele diz assim para nós não acumularmos tesouros na terra, mas acumularmos tesouros nos céus. Focarmos os nossos olhos na luz e não servirmos ao dinheiro, mas ao Senhor. E eu tenho ensinado na quarta-feira que Deus nos fez ambiciosos. Nós temos em nós uma natureza ambiciosa. O problema é que nós convergimos essa força, essa ambição para nós mesmos. Nós somos egoístas. Nós queremos construir, edificar e propor coisas que, olha, fui eu que fiz. E Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: usem toda essa força, esse desejo de fazer, para acumular tesouros nos céus. Continuem olhando para a luz, enche o coração de vocês, para que vocês continuem servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus deseja que vocês façam. Nós precisamos entender isso. Se tudo que nós colocamos na nossa agenda é importante, então oração precisa estar na nossa agenda. Eu não posso ter uma agenda que não entre a oração. A intensidade da minha oração determina o quão ativista eu tenho sido, quanto ativista eu não sou. Quanto mais eu gasto tempo em oração, menos ativista eu sou. Quanto mais ativista eu sou, menos eu oro. Essa é uma luta constante do meu coração. Tem dias que eu acordo de manhã, eu já acordo, nem levantei da cama, eu já estou fazendo já um checklist de tudo aquilo que eu tenho para fazer. Porque eu estou tentando ter coragem, né? Falar: Fábio, você tem que levantar porque não tem jeito, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E assim que eu levanto, o meu coração já é começar a fazer as coisas. E se eu não paro, eu continuo fazendo. E aí eu falo assim: mas eu nem orei ainda, mas eu oro daqui a pouco. Eu oro na hora do almoço. Eu oro à tarde. Daqui a pouco à noite. E aí muitos como eu e você, a gente faz uma última oração à noite. Obrigado, Senhor. A oração mais longa que a gente faz, começa à noite e termina de manhã. Quando a gente acorda, a gente fala amém. Isso é ativismo. Se você quiser quebrar as forças do ativismo na sua vida, comece propondo começar o seu dia em oração. Não precisa sair, pode escovar o dente, pode lavar o rosto,
pode tomar café. Mas não comece as suas atividades sem antes colocar-se diante de Deus e de maneira corajosa apresentar a sua agenda e deixar que Deus mude a sua agenda se Ele desejar. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não queremos que Deus mude a nossa agenda, porque a gente quer ser Senhor da nossa própria história, a gente quer fazer as coisas que nós queremos, e a gente sabe que se a gente propor colocar as coisas na mão de Deus, a coisa vai ficar diferente, e às vezes a gente não gosta. Porque a gente não consegue, a gente é egoísta, nós queremos fazer do nosso jeito. Por isso que Deus nos arrebenta, por isso que Deus tira o nosso chão. Por isso que Deus não dá sucesso muitas vezes para a obra das nossas mãos. Porque infelizmente o ser humano só aprende na dor. E enquanto o prazer for maior que a dor, a gente não entende. Enquanto aquilo que eu faço traz mais prazer do que consequências dolorosas, eu não mudo o meu coração. Mas quando aquilo que eu faço começa a gerar tanta dor e não traz todo o prazer que eu preciso, aí eu estou pronto para começar a ouvir o que Deus tem para me dizer. E é assim que aconteceu com todos os personagens bíblicos. Se nós pensarmos até no texto de Moisés, Moisés começou com o título Príncipe do Egito. E Deus foi quebrantando, ele se tornou pastor de ovelhas. Até que então, de repente, Deus fala, agora você está pronto. Moisés tinha 80 anos para fazer aquilo que eu quero que você faça. Porque até agora você só fez o que você queria. Mas agora você está pronto. Agora você está molinho. 80 anos. Eu não quero ter 80 anos para estar molinho nas mãos de Deus. Mas o ativismo, ele também é tão sagaz que ele invade a igreja. O ativismo tem forças, tentáculos tão longos que ele entra na igreja. E mesmo em nome de Deus, muitas vezes nós também estamos sendo ativistas e não estamos sendo verdadeiros discípulos. Abra comigo o texto de Lucas, capítulo 10. Esse texto é conhecido dos irmãos. Jesus vai visitar uma família que ele gostava muito, a família de Marta, Maria, a família de Jairo. Hoje no boletim, a pastoral fala exatamente disso. Fala desse ativismo que invade a igreja, fala desse texto. Em Lucas capítulo 10, versículo 38, nós vamos ver Jesus visitando Marta e Maria. E no versículo 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-me que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que nós precisamos entender desse texto? Esse texto fala de pessoas que amavam Jesus, de pessoas que queriam estar com Jesus, mas pessoas tão próximas, irmãs de sangue, tinham respostas diferentes diante da presença de Cristo. Nós vamos ver que Marta vem com uma proposta de fazer alguma coisa para Jesus. Marta, ela é uma ativista, ela precisa fazer, ela precisa demonstrar que ela ama fazendo alguma coisa. De novo aqui, aqueles que já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Uma das linguagens do amor são atos de serviço. Eu amo as pessoas servindo, então uma maneira de eu fazer alguma coisa para elas é como eu reparto meu amor. E eu também quero receber amor quando as pessoas me servem. Provavelmente Marta era uma pessoa assim. E pessoas assim são pessoas que são
extremamente sensíveis a esse ativismo. Porque elas sempre acham que elas precisam fazer alguma coisa para alguém, para serem mais amadas, para receberem amor. E Marta tem essa ideia. O mundo de Marta é um mundo de fazer alguma coisa. Mas Maria tem um coração diferente. Maria, ela abre mão de fazer as coisas e fica na presença de Jesus. Lembra da oração responsiva? Eu vou fazer alguma coisa sim, mas eu vou agora ficar do lado de Jesus. É mais importante estar com Jesus, ouvir Jesus, do que fazer alguma coisa para Jesus. Agora, quando nós estamos dentro da igreja, isso traz alguns conflitos. A própria Marta fica extremamente nervosa. Marta chega para Jesus e ela ela até fala assim, Senhor, ela fica brava com Jesus. Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Jesus, fala para ela vir me ajudar. Você nem está bravo, Jesus, você devia estar bravo com ela. E quando nós caímos nesse ativismo dentro da igreja, a gente fica bravo com Deus. Porque a gente fala assim, por que Deus? Olha só, estou eu fazendo aqui e o Senhor não está fazendo nada. Faz cair um raio na cabeça daquele meu irmão que não tira o seu traseiro daquele banco. E a gente quer que Jesus fique bravo. Eu não estou dizendo que nós temos que parar de fazer tudo. Mas cuidado. Porque talvez às vezes eu estou fazendo mais do que Jesus quer que eu faça. Eu nem estou tendo a oportunidade de ouvir Jesus. Eu estou fazendo as coisas que eu acho que Jesus quer que eu faça. Marta achava que Jesus queria que ela ficasse lá trabalhando, fazendo as coisas, fazendo toda aquela comida gostosa. Mas a palavra que Jesus traz para ela é: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O problema é que quando nós nos fixamos em fazer as coisas, nós também sofremos de preocupação e ansiedade. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Toda vez que eu me preocupo demais com alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa, porque aquilo está chegando, e eu preciso fazer, e eu começo a cair em ansiedades, eu estou sendo uma pessoa ativista. E nós estamos criando uma geração mais nova, extremamente ativista, que precisa fazer alguma coisa. Eu tenho uma crise enorme com os meus filhos. Volta e meia eles chegam para mim e falam assim: pai, eu não tenho o que fazer. Como se isso fosse um problema. Eu queria poder falar: não tenho o que fazer. E eles vêm dizendo: eu não tenho o que fazer. Porque nós também estamos criando nos nossos filhos uma agenda ativista que eles precisam estar fazendo sempre alguma coisa. É o tempo todo fazendo. Isso está gerando uma geração ansiosa. E a gente precisa quebrar esse ciclo. E como é que a gente faz os nossos filhos entenderem que eles precisam muitas vezes parar na presença de Deus? Sempre eu faço a mesma coisa, né? Já leu a Bíblia então? Já orou? Aí eu acho que esse tem vontade de dar um soco na minha cara, né, quando eu falo isso. Mas a minha convicção é que eu não vou deixar de apontar para eles qual é a primeira coisa que precisa fazer. Você já buscou Deus em oração? Você já leu a Bíblia? Se você já fez, filho, sim, fique em paz, relaxe, descanse. Mas ninguém sabe fazer isso. Nós vivemos uma sociedade que não sabe descansar. Nós vivemos uma sociedade que não sabe parar. Nós não entendemos mais o que é isso. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Algumas propostas. Não misture o prioritário com o secundário. Faça sempre a pergunta: isso que eu estou fazendo é importante?
sua comunhão com Deus é sempre mais importante, o seu tempo de oração é sempre mais importante. Será que eu não estou invertendo? Cuidado com coisas que são urgentes e coisas que são importantes. Estar na companhia de Deus, em Cristo Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, é sempre mais importante que qualquer coisa urgente. E se preciso for, acorde mais cedo. Estenda a sua agenda. Eu tenho estudado, às vezes, algumas pessoas que são extremamente disciplinadas, que fazem as suas atividades e são até mesmo assim sucesso naquilo que elas fazem. E uma das características dessas pessoas é que ela sabe quando começar a fazer e ela sabe quando parar de fazer. O dia delas tem um apito final que diz assim: chega, acabou. Agora é hora de descansar. Agora é hora de outras coisas. Agora não é mais importante, isso não é mais prioritário. Agora tem outras coisas que são mais importantes. Não perca tempo com coisas de pouca importância. Nós vamos falar mais sobre um outro vilão daqui para frente, que é o hedonismo. Mas também isso, de alguma maneira, esses vilões, eles se juntam para ficarem mais fortes. E muitas vezes a gente sai correndo para fazer muita coisa, para depois ficar parado e não descansar, mas fazer alguma coisa que dá prazer. E fazer alguma coisa que dá prazer não necessariamente é descansar. E muitos de nós estamos gastando tempo com muita coisa que dá prazer e nós não estamos, de fato, fazendo coisas de importância. Cada vez mais os recursos tecnológicos têm tirado de nós tempo que nós deveríamos estar descansando em família. E nós estamos focando em conteúdos que não necessariamente vão encher o nosso coração de coisas boas. E nós estamos colocando na nossa agenda coisas que nós estamos dizendo que nós estamos descansando, mas nós estamos enchendo o nosso coração de lixo. Descansar não é ficar assistindo televisão, série de TV. Descansar, muitas vezes, é dar uma volta, conversar com um amigo, sentar e olhar o pôr do sol em companhia de outros e não falar nada. Ficar junto. A gente sempre acha que a gente tem que dizer alguma coisa, que a gente tem que falar, que a gente tem que comer alguma coisa, que a gente tem que beber alguma coisa. Cuidado para você não perder tempo com coisas de pouca importância. Entenda que Jesus veio para servir e não ser servido. Isso tem a ver com esse ativismo que entra na nossa igreja. O que você é em Jesus Cristo não muda se você está fazendo alguma coisa ou não. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. E isso não muda se eu estou fazendo ou não fazendo alguma coisa. Outra coisa, Jesus tem mais interesse nas pessoas do que no serviço. E parece que nós mesmos, os crentes, parece que a gente quer que Jesus goste mais de nós pelo aquilo que a gente faz. E o fato é que Jesus já nos amou antes mesmo de nós nascermos. Não tem nada que você possa fazer hoje que possa mudar aquilo que Jesus tem por você, sente por você, porque Ele já ama você de uma maneira única, de uma maneira louca, e Ele já fez isso e Ele provou isso na cruz. Você não precisa fazer nada para que Jesus goste mais de você, porque Ele gosta de você, Ele te ama, Ele deu a vida dele por você. Isso é tão constrangedor que cada vez mais eu tenho entendido isso quando Pedro e Jesus estão juntos lá na restauração. Porque Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o texto em grego tem mudanças no verbo amar. E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Porque a ideia por trás é assim: você me ama incondicionalmente, Pedro? E Pedro fala assim, ele sabe que ele não consegue amar Jesus desse jeito. Ele fala: Senhor, eu gosto de você pra caramba, mas... E ele faz a pergunta 3 vezes, e na terceira vez, Jesus se contenta com o amor de Pedro, que é gostar. Jesus aceita o amor limitado nosso. Mas é interessante porque a partir dessa conversa,
Jesus traz a vocação de Pedro. Mesmo que você não me ama o suficiente, incondicionalmente, agora eu quero que você faça alguma coisa. Que você pastoreie as minhas ovelhas. E é interessante a gente olhar porque Pedro tentou achar a sua identidade de novo, porque ele negou Jesus. Ele volta a buscar pescar, ser pescador. Porque ele acha que a única coisa que identifica e define quem é Pedro é pescando. E Jesus deixa ele fazer isso e deixa que ele seja um fracasso. Eles não pescam nada. Porque até para ser pescador eles precisaram da ajuda de Jesus. Jesus teve que mandar eles jogarem a rede para o outro lado. Porque o que Jesus está dizendo assim, não importa o que você faça, o que importa para mim é o quanto você me ama. E o quanto você me ama é suficiente. Então agora vai e faça aquilo que eu mandei você fazer. Para de querer fazer o que você quer. Faça o que eu mandei você fazer. Para a gente terminar, e aí nós entrarmos na ceia, um outro conteúdo que tem a ver com esse ativismo, que nós precisamos entender e perceber, e aqui eu quero concluir. Gênesis 2, versículo 3, é o final da narração da criação. Deus trabalhou, Deus fez as coisas. Deus, por 6 dias, ele se tornou um ativista. Ele tinha uma agenda cheia. Em cada dia ele tinha algo para criar e ele construiu uma agenda em 6 dias. Mas chegou no 7º dia, a agenda dele ficou esvaziada. A agenda dele estava em branco, diz assim: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse versículo ele tem um ensino precioso para nós. E aqui é importante porque os 2 primeiros capítulos de Gênesis, eles têm que ser entendidos por nós de uma maneira, porque os capítulos 1 e 2 de Gênesis são os capítulos onde Deus traz uma natureza, traz uma essência daquilo que ele desejava que fosse a humanidade e a criação antes do pecado. O problema é que a partir de Gênesis capítulo 3, o pecado entra e ele deturpa toda a história da criação e toda a nossa história humana. Mas se eu começo a entender as coisas que estão escritas nesses 2 primeiros capítulos, uma delas é isso, que existe uma atitude de Deus santificando o 7º dia. O que significa santificar o 7º dia? Que Deus em 6 dias criou muitas coisas. Deus fez um monte de coisas lindas e maravilhosas, inclusive o homem e a mulher. E quando ele fez o homem e a mulher, ele disse que eram coisas muito boas. Mas quando chegou no 7º dia, talvez eu e você, nós faremos o seguinte: nós íamos esperando que Deus escolhesse uma montanha, uma cachoeira, um rio, uma árvore. Algo que fosse sagrado, que fosse santificado, que fosse separado para ser adorado. Alguma coisa criada por Deus deveria ser adorada então no 7º dia. Só que Deus não faz isso. O que Deus separa, o que Deus santifica, foi o tempo, o 7º dia. E isso é uma coisa que nós precisamos, como ativistas que nós somos do século XXI, nós não sabemos santificar o 7º dia. Nós não sabemos, nós não entendemos e nós não conseguimos descansar no 7º dia. Nós não sabemos fazer o Shabá, o sábado originário judeu. E aqui tem um judeu que escreveu um livro magnífico chamado Shabá, um rabino que já faleceu em 1972, Abraham Joshua Heschel. E ele diz assim: esta é a diferença radical do costumeiro pensamento religioso. A mentalidade mítica esperaria que após o estabelecimento do céu e da terra, Deus criaria um lugar santificado, uma montanha sagrada, uma fonte sagrada, sobre o qual seria erigido um santuário. No entanto, para a Bíblia, segundo parece, é a santidade do tempo, o Shabá, que vem em primeiro lugar. O que de certa maneira Deus queria que nós entendêssemos é que em 6 dias nós vamos correr atrás das coisas. Mas no 7º dia, nós não vamos ser escravos das coisas. Nós vamos parar, nós vamos descansar e vamos investir o nosso tempo na presença de Deus. O fato é que quando nós crentes, parece que o domingo, que é o nosso Shabá, é o dia mais cheio de atividades que nós temos.
Eu como pastor, as pessoas vão dizendo assim, na televisão tem um repórter lá que diz assim, sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira. Eu começo a me arrepiar, porque está chegando domingo. Se para alguns está desacelerando, para mim parece que está acelerando. Eu sei que para alguns dos nossos irmãos aqui é a mesma coisa. A gente traz toda uma atividade, uma rotina para os domingos, onde nós não sabemos nem descansar na presença de Deus, porque parece que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Olha só como ele fala do significado do Shabá. O significado do Shabá é antes o celebrar o tempo e não o espaço. 6 dias da semana vivemos sob a tirania das coisas do espaço. No Shabá, tentamos nos tornar harmônicos com a santidade do tempo. 6 dias da semana nós lutamos com o mundo, arrancando proveito da terra. No Shabá, nós nos preocupamos especialmente com a semente da eternidade plantada na alma. É para vir na igreja no domingo? É. Mas é para a gente repensar os nossos 6 dias, aquilo que nós estamos fazendo, as nossas atividades, permitir que Deus no domingo mude a nossa agenda para segunda-feira. Muitas vezes a gente vem para cá com a nossa agenda pronta e quer entregar para Deus, Senhor, amanhã é segunda, eu tenho uma reunião que eu não quero ter, mas me ajuda. Desfaz esses nós aqui para mim, Deus. E na verdade, o Shabá, o sábado, o nosso domingo, é um dia de nós descansarmos na presença de Deus. Mas parece que o domingo é o único dia que sobra para a gente fazer alguma coisa. Os próprios shopping centers, parece que o dia que mais eles vendem é o domingo. Porque está tanto mundo ocupado nos outros 6 dias que só tem o domingo para fazer compra. E a gente vai nessa... A gente não sabe parar no domingo. A gente não sabe descansar. A gente não sabe relaxar. Falei daquela situação de nós propormos a mesa com a família. Ficar em volta da mesa, sem ter urgência do tempo. A gente precisa aprender essas coisas. Deus santificou o tempo, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, pois ele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vou falar uma coisa para vocês, no domingo não é o meu Shabá. Eu tenho escolhido o meu Shabá na segunda-feira. Eu estou adorando que amanhã é feriado para todo mundo. Porque você vai descansar e eu também vou descansar. E o problema do pastor é que o pastor quer descansar amanhã e vocês não querem descansar amanhã. Então eu já estou falando para vocês que a segunda-feira para mim é o meu Shabá. Eu separei o tempo para descansar. Eu não vou fazer nenhuma atividade. Eu não vou responder e-mail. Eu não vou responder WhatsApp. Se morrer alguém, eu vou ficar sabendo. Porque notícia ruim chega logo. No news, good news. Eu queria que vocês respeitassem isso. Respeitassem o meu tempo. Para que eu pudesse ter uma agenda de atividades na presença de Deus com vocês. Aos sábados, aos domingos, às terças, às quartas, às quintas. Mas a segunda-feira eu quero ter o meu dia de descanso. Eu quero estar na mesa, almoçando com a minha família. E mesmo na segunda eu tenho que acordar cedo, porque os meus filhos não ficam em Shabá, tem aula às 7 horas da manhã. E eu faço um desafio para você achar o seu tempo também, o seu tempo de descanso. Que você encontre o momento que você vai desligar as máquinas, vai relaxar, vai ler um bom livro, vai conversar com os seus amigos preferidos, vai até jogar sua bola, o seu futebol, conversar com as amigas. Mas cuidado para não escolher o dia do descanso para fazer alguma coisa.